Então, assim, gente, nós vamos começar hoje, conversar um pouquinho, eu já digo, não vou ir em cada slide, porque eu quero fazer isso em 40 minutos, a gente tem até faltam 35 minutos, tá? E eu quero dar uma ideia geral do que a gente vai ver hoje na inflamação. Deixa eu ver. Acho que eu até consigo ter um pointer laser. Todo mundo está vendo, eu tenho um pointer. Então, qual é a ideia da aula de hoje? É realmente abordar características principais assim da imunidade, sempre olhando assim para o processo inflamatório, identificar quais são os principais tipos envolvidos. A inflamação é mais um processo que se resolve com as células de imunidade inata. Então, vamos identificar os principais tipos celulares, identificar quais são os mediadores. Então, a gente tem proteínas, a gente tem quimiotáticos, tem lipídicos, e descrever um mecanismo de recrutamento dos leucócitos, que é chamado de quimiotaxia. Tá? Então, onde é que nós estamos hoje? Nós vamos trabalhar nessa aula com a resposta imune precocemente induzida. Aquela que acontece após a imunidade inata, aquela que exige uma infecção, recrutamento de células efetoras, que vão ser principalmente neutrófilos e monócitos. Tá? Esses neutrófilos e esses monócitos vão reconhecer moléculas chamadas padrões moleculares associados aos patógenos, então vão ativar células efetoras e vão então induzir o processo inflamatório com remoção do agente infeccioso. Tem gente que ainda está com o microfone ligado, talvez isso aí esteja atrapalhando um pouquinho a escuta de vocês. Tá? Vamos ver. Tá? Então, a definição de inflamação, então, é mecanismo de imunidade inata do hospedeiro para tentar eliminar um evento inicial de infecção ou de dano. Então, não é só um processo infeccioso, senão que também pode existir um processo, o que a gente chama de inflamação estéril, com dano celular e tecidual nos tecidos vascularizados. Tá? O objetivo, então, do processo inflamatório vai ser, então, sempre recuperar essa homeostasia tecidual. Causas de inflamação temos variados, né? Todo mundo conhece. Então, podemos ter inflamação associada a organismos patogênicos, que a gente denomina infecção, inflamação associada a trauma, agentes químicos, a queimaduras, a corpos estranhos, a necrose dos tecidos, que a gente chama isquemia, ou até os processos de reações de hipersensibilidade, ou uma inflamação crônica, o que é uma doença autoimune, que a gente não vai ver na aula de hoje. Tá? Existem sinais cardinais, ou seja, sinais que determinam o que é um processo inflamatório, né? E esses são 4. Eles provêm, então, do latim, são rubor, tumor, calor e dor. O que a gente traduz para o português como vermelhidão, que seria o rubor, edema, que é o aumento, o inchaço daquela região inflamada, o aquecimento, o calor, em latim, que é proveniente do aumento da temperatura pela irrigação sanguínea, e por último a sensação que a gente de dor, que é um mecanismo protetor, né, para a gente localizar onde é que está esse problema que está acontecendo. Em casos de inflamação crônica, existe a perda da função, que se chama funcionalesa em latim. Então, quais são os principais tipos de células que nós temos? São as células fagocíticas. Então, as células fagocíticas são as células do sistema imune inato. Como vocês podem ver aqui nesse slide, temos os neutrófilos, que são as células polimorfonucleares, porque, obviamente, elas têm um núcleo com várias formas, um núcleo que a gente chama de multilobulado. Tá? Depois vocês estão observando também um monócito, aqui o microscópio óptico de luz, como a gente observaria num esfregaço de sangue, como postado naquela aula dessa semana. O que vocês têm aqui nessa figura, a figura C, é um macrófago observado, tá, no microscópio eletrônico.
Então, quando a gente observa no microscópio eletrônico, o aumento, a definição é muito maior e a gente consegue ver todas, aqui está o núcleo, e aqui tem as diferentes organelas que compõem esse citoplasma. E por último aqui, o que vocês estão vendo são as células dendríticas, que são células que também elas derivam do progenitor comum com os monócitos e que são células que estão especializadas na captação de antígenos, remoção do lugar onde esse antígeno se encontra e transportam até o linfonodo para apresentar aos linfócitos T na imunidade adaptativa. Então, esses são os principais tipos de células que inicialmente, então, estão presentes no processo inflamatório. Sempre, inicialmente, o recrutamento é inicial para os neutrófilos e depois para os monócitos. Esse slide aqui, eu acho que essa revisão de Murray e Wynn, da Nature Review Immunology, é uma revisão muito interessante que está mostrando, tá, como a gente tem, assim, neutrófilos em todo o nosso organismo. Macrófagos em todo o nosso organismo. Então, os macrófagos, existe um pequeno erro que eu tenho percebido agora quando estava corrigindo o TDE primeiro, e muitos de vocês falaram que os macrófagos são derivados dos monócitos, tá? Não é tão fácil assim, tão bem assim. Os monócitos são células da linhagem mieloide, produzidas na medula óssea, que circulam por todo o nosso organismo, no sangue, na linfa, e também são capazes de serem recrutados para os tecidos. Mas tem outro tipo de macrófago, que é um macrófago que ele se diferencia a partir de uma célula tronco que já está presente no tecido. Então, nem sempre os macrófagos dos tecidos, eles provêm de uma migração da corrente sanguínea para o tecido. E nesse caso, esse tipo de macrófagos, que são macrófagos teciduais, que a maioria deles se diferencia a partir desses precursores de células-tronco mesenquimais, estão mostrados aqui. Dependendo, então, do tecido onde eles estão, eles têm diferentes nomes. Então, por exemplo, a gente tem os macrófagos alveolares, que estão presentes, obviamente, no pulmão. Nós temos os macrófagos chamados células de Kupfer, que vão fazer a remoção de patógenos e toxinas no fígado. Nós temos, obviamente, os macrófagos da medula óssea, que auxiliam, então, naquele processo de hematopoiese, liberando fatores, citocinas importantes para o processo de hematopoiético. Temos os osteoclastos, que são macrófagos especializados, então, na remodelação óssea. Aqui também está mostrando bem macrófagos intestinais, macrófagos do baço e os macrófagos do sistema nervoso central, chamados de microglia. Então, como vocês podem ver, nós temos essas células que são muito importantes, que vão fazer o patrulhamento, ou seja, procurando em todos os nossos tecidos, em todo o nosso organismo, por possíveis patógenos que possam estar nos infectando. Isso é lógico de se pensar, né? Porque nós temos a possibilidade de ser infectados, por exemplo, quando é um patógeno, um agente invasor que está querendo ingressar no nosso organismo, pode acontecer em qualquer região do nosso organismo. E é por isso, então, que nós precisamos ter esse sistema de alerta, de patrulhamento, que é dos quais os macrófagos são responsáveis. Não são os únicos, as células dendríticas, chamadas células apresentadoras de antígeno profissionais, elas também fazem esse papel, tá? De estar patrulhando e de estar presentes nos tecidos, removendo, né, todos esses possíveis patógenos ou antígenos estranhos que possam estar nos infectando. Como é que funciona, então? Isso é importante que vocês depois olhem com calma em casa, como funciona a destruição dos patógenos, né? Como é que essas células, que são chamados de fagócitos, que são os neutrófilos e os monócitos, os macrófagos, têm essa característica de alguma forma internalizar esse patógeno e conseguir, então, destruí-lo. Deixa eu ver aqui a oração. Isso é porque existe um processo chamado explosão respiratória microbicida, que é dado que está presente, então, em macrófagos, em fagócitos, como são os neutrófilos,
como são os monócitos e os macrófagos, e cuja função é, então, englobar, internalizar esses patógenos e matá-los dentro de suas organelas. Tá? Então, eles funcionam, tá? Aqui está mostrando um neutrófilo. Os neutrófilos já têm no seu citoplasma esses grânulos, e eles são chamados de grânulos primários e secundários. Esses grânulos já estão, são como se fossem pequenos saquinhos, tá? Que já estão preparados, tá? Com diferentes enzimas e diferentes proteínas antimicrobicidas chamadas defensinas e catelicidinas, prontas então para agir no momento que o micro-organismo seja internalizado. Tá? Então, o que está mostrando aqui que o primeiro momento para que aconteça essa morte desse micro-organismo dentro desse fagócito é o reconhecimento desse patógeno, que está aqui representado como uma bactéria em vermelhinha, tá? O reconhecimento e a opsonização. Tá? Opsonização é uma palavra grega que significa condimento, tá? Tempero, molho, sei lá. É como alguma coisa que facilite a digestão, né? Pensando que esses fagócitos, né, significa que estão comendo esses micro-organismos e que antes de comer eles vão recobri-los com alguma coisa para facilitar a digestão. Então, esse processo inicial de reconhecimento, alguma coisa esse patógeno tem que ter na sua superfície que permita que receptores desses fagócitos, neutrófilos ou monócitos, consigam reconhecer para internalizar. E quando eles internalizam, o que vai acontecer é que existe no citoplasma essa enzima que se chama NADPH oxidase, e essa enzima ela é tão poderosa, essa enzima vai produzir radicais livres hidroxilas, vai produzir peróxido de hidrogênio, vai produzir hipoclorito, que vai destruir esse micro-organismo. Mas ela é tão poderosa, essa enzima, que ela não pode estar formada, já montada no citoplasma. Então, ela está desacoplada. Então, ela está desacoplada em duas partes, digamos. Se vocês me seguem, estão vendo aqui no segundo esquema, existe uma tríade, são 3 proteínas P67, 47 e P40, tá? Que no momento que essa bactéria que está aqui é capturada, tá? E se engloba, essa bactéria englobada numa membrana, numa organela chamada fagossoma, que está aqui escrito, essas subunidades de aqui vão se associar com essas 2 subunidades chamadas P22 e GP91. E quando essas 3 subunidades verdes com essas 2 subunidades roxas se associam, formam essa enzima chamada NADPH oxidase. Tá? Essa enzima vai ser aquela enzima então que vai fazer esses radicais livres. E quando isso acontece, esse fagossoma, que é aquela organela que internalizou a bactéria, vai se fundir, vai se fusionar, então, com esse lisossomo, tá? Que é essa outra organela que contém enzimas, tá? E quando se fusionam essas duas, a organela que contém a bactéria com a organela que tem as enzimas, tá? Esse oxigênio molecular vai ser transformado, então, nesses íons radicais livres e vai fazer transformações enzimáticas para a produção de hipoclorito e radicais hidroxilas, que vão, então, facilitar a destruição dessa bactéria. Tá? Então, eu vou pedir para vocês para lerem com calma e tranquilamente como é que funciona esse mecanismo. Ele está bem descrito no livro de imunobiologia. Na 8ª edição está na figura 3.5, mas qualquer edição vai ter ele para vocês entenderem bem. Tá? Então, dessa forma, esse micro-organismo que foi fagocitado por neutrófilos ou por monócitos vai ser, então, destruído. Tá? E esse processo de destruição é o que a gente chama de explosão respiratória associada a essa enzima chamada NADPH oxidase. Então, isso é como é que funciona, como é que vão matar essas células. Tá? Mas voltando agora ao esqueleto inicial dessa aula, as 5 R's da inflamação. Então, a gente vai ter um processo
Sim, essa aula já está postada no Moodle para a gente poder rever, com certeza. O que eu vou fazer, tá? Eu vou narrar essa aula para vocês ficarem tranquilos, tá? Então, o reconhecimento, 5 R's da inflamação. O primeiro é reconhecimento inicial de quem é que está causando esse processo inflamatório. Como é que vai acontecer o recrutamento, ou seja, que esses leucócitos, esses neutrófilos e esses monócitos que estão circulando na corrente sanguínea saibam, se deem conta que existe um processo inflamatório em algum lugar do nosso organismo, tá? E que migrem para esse lugar do organismo. Depois, a remoção desse agente infeccioso, dessa bactéria, que vai ser com essa enzima fagocitoxidase, a regulação do processo inflamatório. Uma vez que esse processo inflamatório já conseguiu eliminar aquele micro-organismo, então todo o processo vai ter que ser regulado de forma negativa e resolver esse processo inflamatório. Tá? Então, como é que é reconhecido? Ops. Okay. Estou tentando passar para o próximo slide, tá? Aqui. No reconhecimento inicial, tá? A gente tem 2 tipos de estruturas que são reconhecidos. No caso de que seja a nossa infecção seja causada por um micro-organismo estranho, nosso sistema imune reconhece estruturas moleculares compartilhadas chamadas de PAMPs. PAMPs significa padrão molecular associado aos patógenos. Ou seja, alguma característica em comum há vários tipos de bactérias ou vírus que nosso sistema imune reconhece. A seguir vão ter exemplos. Ou se não, a gente estava conversando que o processo inflamatório não acontece só quando temos uma infecção do micro-organismo estranho, senão que também pode acontecer em casos de dano aos tecidos, né? Nossos próprios tecidos. Então, nesse caso, a gente vai chamar de, nosso sistema imune vai reconhecer moléculas endógenas liberadas por as células mortas e vai chamar DUMPs, os padrões moleculares associados ao dano das nossas próprias células. A seguir aqui vocês têm uma tabela que tem exemplos de PUMPs e DUMPs. Então, o que é um PUMP e o que é um DUMP? Tá? Na parte superior vocês têm os que são os PUMPs, então o que está presente nos micro-organismos, que não está presente nas nossas células do sistema imune e, portanto, são reconhecidas. Ácidos nucleicos, RNA de fita simples, numa localização diferente da que nossas células têm. Então, nós temos RNA de fita simples, mas está livre no citoplasma. Se ele está associado a um endossoma, aquela organela que incorporou ou internalizou aquele micro-organismo, isso o sistema imune reconhece como estranho e liga um alerta. RNA de fita dupla, double strand RNA, o que está escrito aqui. Isso significa que nossas células não têm RNA de fita dupla. Se nós temos nas nossas células um RNA de fita dupla, isso é um indicativo de uma infecção viral. Então, de novo, nosso sistema imune vai levantar um alerta de que alguma coisa está estranha. Por exemplo, o lipopolissacarídeo, que é o componente da parede celular de bactérias gram-negativo. O ácido lipoteicoico, que é componente de bactérias de parede celular de bactérias gram-positivas. Por exemplo, carboidratos, mannan e glicanos, que estão presentes, tá, em uma posição diferente das nossas proteínas. Nós temos proteínas chamadas glicoproteínas, que são proteínas que têm também resíduos de carboidratos, só que dependendo da localização, nosso sistema imune pode reconhecer que não é uma glicoproteína de uma célula eucariótica e que sim é de um micro-organismo. Então, isso seriam, por exemplo, exemplos, e vocês olham com calma, daqueles padrões moleculares associados aos patógenos. Por outro lado, tá, eu estava falando para vocês que nosso sistema imune também é capaz de reconhecer quando nossas próprias células sofreram um dano, uma lise, se romperam, e, por exemplo, liberaram seu conteúdo intracelular para o meio extracelular, o que também é estranho, né? Porque nosso sistema imune, por exemplo, aqui está escrito uma proteínas nucleares, HMGB1.
Tá? Essa proteína, High Mobility Group Box 1, é uma proteína que está dentro do nosso núcleo. Se meu sistema imune, se meus neutrófilos ou monócitos reconhecem essa proteína no meio extracelular, é óbvio que houve uma lise de uma célula. Se houve uma lise, o sistema imune vai ter que ir lá para resolver esse dano ao tecido. Tá? Então, aqui vocês têm exemplos, tá? Do que seriam os padrões associados ao dano. Leiam com calma. E para isso, para a gente reconhecer, então, todas essas moléculas diferentes, nós vamos ter, então, que ter receptores. Meu sistema imune vai ter que ter receptores para poder reconhecer todas essas proteínas diferentes que o meu organismo não reconhecia. E para isso nós temos os receptores. Então, nossas células expressam os chamados receptores celulares de reconhecimento padrão, PRR. Tá? E nós temos de 3 tipos e vamos nomear na sala. Vamos falar um pouquinho hoje só dos 2 primeiros. Os receptores semelhantes a TOL, os receptores semelhantes a NOD e os receptores tipo de helicases, os RICs. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui nesse slide é uma figura onde mostra a localização celular dos receptores de reconhecimento padrão. O que significa isso? Vamos ver aqui a oração. Isso significa que nós temos tanto na superfície da célula, vocês estão vendo aqui, isso aqui seria uma membrana plasmática, tá? E aqui existem esses receptores tipo TOL, que são esses tipos bastãozinhos que atravessam a membrana plasmática. Então, esse TLR, receptor tipo TOL, que atravessa na membrana plasmática, receptor tipo TOL que está aqui nessas vesículas endossomais. Tá? E por que elas estão em diferentes localizações? Porque esses receptores podem reconhecer, por exemplo, uma bactéria que está, eu não sei, me apareceu um cartaz aqui, eu não sei como é que tá. Os receptores tipo TOL podem reconhecer uma bactéria que está no meio extracelular, mas também podem reconhecer uma bactéria que foi, ou um DNA de bactérias, ou um RNA de bactérias que foi internalizado. E por isso, então, que nós temos receptores tanto que estão para o meio extracelular, como que estão para o meio intracelular. E esses receptores têm essa característica aqui, esse tipo C, que é uma sequência específica que se chama domínios ricos em leucina, tá? Que eles têm que estar se formando homodímeros ou heterodímeros, ou seja, em duplas iguais ou em duplas diferentes. Por isso a gente chama homodímeros ou heterodímeros. Aonde eles vão, quando eles se associam, vão reconhecer, então, esses micro-organismos. Tá? Além disso, quando eles reconhecem esses micro-organismos, eles vão, então, induzir uma resposta que vai ser a secreção de citocinas pró-inflamatórias, tentando, então, recrutar mais leucócitos para o processo inflamatório. Além desses receptores Toll-like receptor, nós temos os node-like receptors, NLR, tá? Que não estão presentes atravessando, isso é uma diferença importante, não estão presentes atravessando a membrana plasmática, mas se eles estão presentes no citossol. Então, se algum micro-organismo foi capaz, como por exemplo os vírus, que são capazes de infectar uma célula e vão diretamente para o citoplasma, esses receptores vão ser capazes de reconhecer e interceptar e montar uma resposta imune aqui no citoplasma também. Tá? Então, a gente vai principalmente nomear esses 2 tipos, os citossólicos e os que estão presentes no meio extracelular e endossomal. E falando, como no slide anterior estávamos mostrando a localização desses node-like receptors, NLR, eles são também muito importantes, tá? Dentro do contexto das nossas células. Estão expressos em células epiteliais, intestino, em macrófagos, em células dendríticas. Eles são muito importantes, então, no reconhecimento de fragmentos de peptidoglicanos,
tanto de bactérias gram-positivas quanto de bactérias gram-negativas. Tá? E quando esses dois receptores NOD eles são estimulados, quando eles reconhecem, então, esses fragmentos de parede celular de bactérias, eles vão induzir a liberação de peptídeos antimicrobianos, tá? No intestino, que a gente chama de alfa e beta defensinas. E eles são muito importantes, então, aqui nós estamos vendo, tá? Mostrando a estrutura dos NODs, eu falei para vocês, os receptores tipo NOD, eles estão no citoplasma, tá? E eles, então, eles quando eles reconhecem o seu fragmento de peptídeo bacteriano, eles fazem um dímero, dimerizam, se diz, tá? Se juntam, e eles induzem uma resposta que vai liberar essa proteína chamada NF-κB, que está aqui no citoplasma, e essa proteína NF-κB, que chama fator nuclear KB, ela é fundamental para induzir citocinas pró-inflamatórias e também para induzir, então, essas peptídeos antimicrobianos chamados alfa e beta defensinas. Tem aí dois exemplos de quando esse receptor não está funcionando bem. Então, quando eu tenho a perda da função, então, esse receptor não reconhece esses peptídeos antimicrobianos e não consegue sinalizar, tá? Eu posso ter uma doença autoimune chamada doença de Crohn, que acontece no intestino, aonde eu tenho, por falta da secreção dessas alfa e beta defensinas, eu tenho, então, uma colonização aumentada dessas bactérias que eram bactérias comensais. Tá? E, por outro lado, outro exemplo seria o ganho de função, ou seja, quando essa proteína NOD está sempre sinalizando. E quando ela está sempre sinalizando, o que eu vou ter vai ser uma inflamação contínua ou crônica, e aí é outra doença chamada doença de Blau, onde existe uma inflamação contínua em diferentes regiões. Tá? Isso aqui é simplesmente, esse slide está mostrando outros padrões. Então, os padrões, o sistema imune não reconhece só associado a receptor da membrana das células, sino que existem outras proteínas que estão circulando na corrente sanguínea. A maioria delas são produzidas no fígado e que também são capazes de reconhecer bactérias que estão, por exemplo, ou vírus que estão soltos ou livres na corrente sanguínea, o que não é muito comum, mas então existem essas chamadas pentraxinas, colectinas, como por exemplo a proteína surfactante A e D, que vocês devem ter escutado falar nos alvéolos do pulmão, ficolinas e as proteínas do complemento. Então elas também têm essa mesma função. Tá? E depois, outra das coisas mais importantes é que para que aconteça então esse processo inflamatório, tem que existir o recrutamento dos leucócitos, né? E para que aconteça o recrutamento dos leucócitos então vão ser todas as inicialmente no processo inflamatório, sempre os primeiros a chegar vão ser os neutrófilos e depois os monócitos da corrente sanguínea. E para eles passarem da corrente sanguínea para o tecido inflamado, tem que existir alguma sinalização. Então, o que está mostrando aqui nesse exemplo é um neutrófilo que começa a expressar em maior quantidade uma família de proteínas, nesse caso aqui está mostrando integrinas, tá? E essas proteínas têm seus receptores nas células endoteliais, as células que compõem a parede dos vasos sanguíneos, tá? E quando acontece esse contato, é que esse neutrófilo vai poder parar de migrar na corrente sanguínea, né? Baixar a sua velocidade para passar para o tecido infectado. Isso que está mostrando nesse próximo slide, tá? Que é uma das slides talvez mais importantes quando a gente está falando do processo inflamatório, que é chamado de recrutamento de leucócitos ou de APDS. Então, ele ocorre em 4 etapas. Tá? Nós vamos ter, então, primeiro, nós temos o rolamento, que vocês estão vendo aqui, é um vaso sanguíneo, as células endoteliais,
que compõem a parede dos vasos sanguíneos e aqui o tecido inflamado. Então, quando acontece um processo inflamatório, por exemplo, nesse caso, uma infecção por uma bactéria, esse macrófago que já estava presente no tecido reconhece o micro-organismo, aqui está mostrando aqui, já num compartimento endossomal, um micro-organismo que já foi fagocitado, que já foi, então, digerido e degradado ou morto pelaquela fagocitoxidase, e esse macrófago começa a liberar citocinas. Então, quando libera citocinas, isso aí vai fazer que essas células endoteliais, que estão aqui, separando então o tecido do vaso sanguíneo, comecem a expressar diferentes receptores, tá? Que vão fazer que esses leucócitos, e aqui está mostrando um neutrófilo, aqui estava então rolando, circulando pela corrente sanguínea, pare de circular. E ele para de circular, ele faz então essa chamada de união estável, porque a interação entre os receptores de superfície do neutrófilo e os ligandes presentes nas células endoteliais começa a aumentar, tanto na afinidade quanto em quantidade. Então, quando esse processo se torna bem firme, o fluxo sanguíneo aqui permite, então, continuar passando, mas os leucócitos param, tá? Fazem uma união estável com as células endoteliais e conseguem, então, passar ou migrar para o tecido infectado por diapedese, chamado também diapedese ou transmigração. Então, esse é o processo mais importante. Existem, então, os mediadores proteicos, que são as citocinas, então, que vão estimular, tá? O que a gente chama de ativação do endotélio, que é a expressão, então, desses ligandes, nesse caso, selectinas, está mostrando, tá? Ou integrinas, tanto faz. Isso é dependendo do tecido onde está acontecendo essa migração. O aumento dessas proteínas de interação com os leucócitos vai, então, permitir que esses leucócitos migrem especificamente para essa região, que é a região infectada. Tá? Uma vez que aconteceu que o sistema imune sinalizou, então, onde é que acontece o processo inflamatório, o primeiro onde acontece a infecção, tá? As primeiras células sempre a migrarem vão ser os neutrófilos. Então, os neutrófilos que estavam aqui, tá? Começam a secretar. Lembram-se que a gente falou que tinha uns grânulos no seu citoplasma pré-formados? Eles estão sempre prontos para agir. Então, esses grânulos, eles já liberam umas enzimas chamadas proteases, que vão fazer que as citocinas e quimiocinas que foram, então, liberadas pelos macrófagos sejam ainda modificadas e se tornem mais ativas. Tá? Uma vez que os neutrófilos ingressaram aqui nesse tecido, uma vez que esses micro-organismos foram destruídos, os neutrófilos vão emitir um segundo sinal, tá? Que é um sinal para atrair agora monócitos. Então, as segundas células que entram no processo inflamatório sempre vão ser os monócitos circulantes que vão migrar da corrente sanguínea de novo, então, para o tecido infectado. Tá? E quando acontece isso, os neutrófilos já começam a morrer. E quando eles começam a morrer, eles expressam na sua superfície outras proteínas, e essas outras proteínas têm dois papéis importantes. O primeiro, eles liberam proteínas ou mediadores inibitórios, que está dizendo, olha, não precisa mais neutrófilos migrar da corrente sanguínea para o tecido infectado. E a segunda coisa que fazem, então, esses mediadores é estimular, então, por exemplo, a lactoferrina, ao mesmo tempo que inibe a migração de neutrófilos da corrente sanguínea para o tecido, estimula os monócitos serem recrutados para o tecido, para promover o reparo tecidual. Então, esses macrófagos que vão vir agora para o tecido, eles vão se comportar de forma diferente e eles vão começar um processo ressolutório, onde aquele tecido que foi danificado por todo esse processo inflamatório
então vai ser reparado. E para isso eles vão secretar principalmente duas citocinas muito importantes chamadas fator de crescimento tumoral, TGF-beta, e interleucina 10, que são as duas citocinas mais importantes nesse processo de resolução do tecido. Tá? Então, esse slide aqui está mostrando para vocês como funciona, então, a resolução da inflamação, mostrando de forma temporal, tá? Tanto está mostrando aqui o macrófago, onde inicia o processo de pedido de ajuda, né, para o processo inflamatório, libera sinais, estimula os neutrófilos migrar para o tecido, libera sinais, estimula os monócitos migrar para o tecido, e uma vez que esses neutrófilos começam a morrer, eles liberam sinais, então, para parar de recrutar neutrófilos, começar a recrutar monócitos, e esses monócitos, eles têm um fenótipo diferente e eles têm, então, um papel resolutivo do processo inflamatório. Tá bom? Gente, eu acho que nosso tempo vai acabar agora. Tá? Então, nós podemos continuar em chat. A segunda parte, os próximos slides estão mostrando como funciona, quais são os mediadores lipídicos, porque não são só proteínas as que estão presentes no processo inflamatório, as que sinalizam o processo inflamatório, que recrutam e que participam da resolução. Então, estão os famosos mediadores lipídicos, como tromboxanos, prostaglandinas e leucotrienos. Essa é uma família enorme de lipídios, de diversas estruturas, mas todos eles têm em comum que todos eles participam para estimular para aumentar a vascularidade, a permeabilidade vascular, ou seja, permitir a passagem tanto de fluido como de células da corrente sanguínea para o tecido infectado, e também participa, então, na formação do edema, né, daquele inchaço, daquele líquido interstício, e também participam da percepção da dor. Então, a percepção da dor está associada aos mediadores inflamatórios que, ao mesmo tempo que estimulam esse recrutamento das células do sistema imune, eles também são reconhecidos pelos chamados nociceptores, que são receptores da dor em terminações nervosas que estão presentes no tecido, tá? E que então vão nos avisar de que existe um processo inflamatório acontecendo. Tá? Então, gente, aqui vocês têm um resumo, tá, do que é a aula que falamos de hoje. Alguns de vocês estão me perguntando, professora, gostaria de saber como esse material será postado para a turma, não entendi a questão da transcrição que tu mencionou. Não sei, agora, eu já digo, é uma coisa muito nova para nós. Agora, vou participar, então, do segundo encontro com a última turma aqui da medicina, e depois vou ver como é que eu faço para transcrever e encaminhar para vocês essa aula, tá? Eu vou ver, estão me perguntando, não terias como postar essa aula de agora, narrada? Eu acho que sim, eu acho que eu tenho como postar, tá? Só me dê uns minutinhos para poder fazer isso. Tem uma pergunta também da Carolina, que diz, não entendi a questão do HAC2 na explosão respiratória, tá? Então, vou voltar, enquanto durar nosso tempo, para o HAC2. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui eu tô com dois computadores aqui. Então, deixa eu ver aqui. Tá, tô colocando agora na tela de novo. Então, o HAC2, está me perguntando essa molécula aqui, HAC2, tá? O que nós falamos é que para o processo inflamatório acontecer, os micro-organismos expressam na sua superfície certas moléculas que são reconhecidas
pelas nossas células. E as células, então, os micro-organismos expressam certas proteínas. Nesse caso, essa proteína formilmetionina prolina é uma proteína, tá? É um tripeptídeo que tem uma modificação formil no primeiro aminoácido que é chamado metionina. Esse tipo de proteínas que tem essa modificação formil é típica de bactérias. Então, meu sistema imune tem um receptor, tá? Que está aqui mostrado em laranjinha, não sei bem qual é, mas estava mostrado nos PAMs qual era o receptor que a reconhecia, tá? E essa interação dessa proteína de bactérias modificadas sendo reconhecida pelo receptor da célula é reconhecida por essa proteína chamada HAC2. E quando essa proteína HAC2 reconhece que houve a interação do peptídeo com o seu receptor, ela é que estimula ou sinaliza para que as duas subunidades, a P65, 40 e 47 da NADPH oxidase, se juntem com aquela subunidade P22 e 91 do granulo secundário. Quando elas se juntam, é que a enzima NADPH oxidase começa, então, a produzir os radicais hidroxilas e hipocloritos. Consegui responder? Estão perguntando, seria possível, algumas perguntas, seria possível explicar um pouco mais devagar nas próximas aulas? Achei um pouco difícil acompanhar alguns tópicos. Eu vou postar essas aulas. Eu falo rápido, posso falar mais devagar, mas eu estava preocupado porque nós temos, estão perguntando além disso, por que a aula precisa encerrar agora? Não precisa encerrar a aula, o que vai encerrar é a conferência via Zoom. A conferência via Zoom é de 40 minutos, não é a gente que decide, eu acho que a universidade está tentando ver isso, e é por isso que eu queria dar finalizar a aula em 40 minutos, por isso que eu falei um pouquinho mais rápido. Estão perguntando outra sugestão, alguns professores estão postando as aulas gravadas direto no Moodle, mas na forma de um arquivo com os slides e a narração dos mesmos. Assim todos podem acompanhar na hora que acham adequado, independente da conexão. Sim, o que acha de fazer as próximas aulas? Com certeza vou fazer, tá? A gente tá meio correndo atrás do tempo, mas vamos fazer. Muito obrigada, muito obrigada. Mais perguntas, gente? Sora, no meio da aula apareceu um update de que o tempo teria aumentado. Que ótimo! Então é por isso que nós continuamos passado de 40 minutos. Então é por isso que a gente está falando ainda, né? Então, perfeito. Então nós continuamos. Que oração vamos ver? Eu tenho a próxima aula, eu tenho às 13h30. Então, até esse período, eu posso ficar aqui com vocês, tirando todas as dúvidas que vocês tiverem. Mais dúvidas, mais coisas que vocês queiram perguntar? Só queria colocar que acho interessante a utilização dessa plataforma para tirar dúvidas sobre a matéria, porque podemos perguntar por áudio ou não, e receber uma resposta com o uso de imagens e áudio. Para as aulas, concordo com a colocação da Fernanda, que deve ter dito alguma coisa que não sei o que é. Tá. Então, sim, com certeza vou tentar colocar as aulas narradas e tudo que vocês estão sugerindo é muito bem-vindo. Que mais? Tem uma... Sora, perdi o início da aula até o slide da explosão respiratória. Teve alguma coisa importante antes ou foi só instrução? Tudo importante, Rodrigo. Tô brincando. É só introdução, quais são as células mais importantes, tá? Mas eu vou colocar essa aula, eu narrei essa aula, ela tá gravada, então vou ver se eu consigo já colocá-la assim que finalizar com a próxima aula, tá? Eu vou colocá-la no Moodle para que vocês tenham acesso. Antes tinha uma limitação de tamanho no Moodle, estava nos sugerindo fazer o link, por isso que eu coloquei ela no YouTube, tá? Sora, qual foi a aula da semana passada? São os slides do Moodle? Sim, então essa aula era...
comigo vocês tiveram já passaram 3 semanas. A primeira semana foi com o professor Moisés, aquela aula de hematopoiese. Eu já corrigi o trabalho discente efetivo, já postei o gabarito, vocês devem ter visto. Então, a gente fez assim, para ter a pontuação máxima, o que precisava ter, tá? Então, obviamente, tinha que falar de fatores solúveis, falar do ambiente da medula óssea, das células estromais, como é que eles direcionavam os leucócitos para sua diferenciação, de acordo com os estímulos, tanto da medula óssea, como quando, por exemplo, existia um processo infeccioso, e o processo infeccioso, como por exemplo agora está pedindo, olha, entrou uma bactéria no dedão do pé, porque vocês estavam fazendo jardinagem e se cortaram, tiveram um corte, e existe uma migração de neutrófilos que são liberados da medula óssea para essa região distante, dedão do pé, por exemplo, e aí a medula óssea vai ter que estimular a granulopoiese, então a produção de mais granulócitos, nesse caso neutrófilos, para suprir a demanda. Então, por isso que é bidirecional, né? É tanto tanto assim da medula óssea para a periferia, quanto da periferia para a medula óssea, tá? E então esse trabalho já foi corrigido, eu tenho que postar as notas para vocês. Essa foi a primeira aula, depois teve essa segunda aula, que é essa aula que eu estou conversando hoje com vocês. E depois teve a terceira aula, que é a aula de esfregaço de sangue, que não conseguimos fazer, mas que eu tentei fazer. Eu espero que vocês todos não tenham conseguido acessar ou via YouTube ou através do link que eu postei, ou do PowerPoint que eu deixei no Moodle. Tá? Então, e a quarta aula, que é a próxima aula, semana que vem, que também vamos fazer, então, a mesma meeting via Zoom, vai ser sobre a segunda parte da inflamação, que tem toda a parte de como é que se gera febre, quais são os antipiréticos, como funcionam, o que é a resposta da fase aguda, os fármacos anti-inflamatórios, esteroidais e não esteroidais, tá? E também nós vamos colocar um trabalhinho para vocês, um trabalho que saiu de uma revista muito conceituada chamada Nature, onde a gente está fazendo 2 perguntas. Não se preocupem, o trabalho parece talvez difícil para vocês, mas é uma aproximação aos trabalhos de imunologia, onde a gente faz 2 perguntas bem simples para vocês responderem para outra, sempre de uma semana para outra. Tá? Então, tudo que eu estou falando eu vou postar, não se preocupem para quem chegou atrasado, tá? Vai estar tudo bem claro. Tem mais uma pergunta aqui do Lucas. As aulas que não teve nem aula presencial, nem aprofundamento narrado serão repostas ou devemos estudar por conta somente com livros e slides? Bom, então tiveram aula do professor Moisés. Essa aqui seria a segunda aula da inflamação. E a terceira aula do esfregaço sanguíneo também vocês tiveram eu narrando, certo? Então, assim, a próxima aula é a próxima aula da segunda parte da inflamação, que também sou eu que dou, e que vou fazer da mesma jeito. Vou tentar, talvez, me adiantar fazendo a aula narrada antes, para que vocês já, quando a gente conversa, semana que vem, seja uma conversa mais sobre, talvez, dúvidas de vocês, né? Eu vou conversando de novo, mas vocês podem, de novo, ir falando sobre as dúvidas. E mais uma pergunta. Então, as aulas, tecnicamente, sim, essas aulas vão continuar assim, né? Nós temos uma resolução até 12 de abril. Depois de 12 de abril, não sabemos bem o que vai estar acontecendo aí. Vai depender do que a universidade vai resolver, né? Uma colega, Bárbara, diz: estou perdida em questão das aulas. Teve uma presencial do professor Moisés e 2 online. Essa aqui que seria de inflamação, a primeira, essa aqui que narramos hoje, e a outra aula que teve, constituindo a terceira aula, foi a do esfregaço de sangue. Tá? Então tiveram uma aula com o professor Moisés, 2 comigo. Embora eu não falamos do esfregaço de sangue, mas eu acho que está bem bacana. Espero que vocês tenham visto. E depois tem a quarta aula vai ser comigo também na parte de inflamação, a segunda parte de inflamação. E depois tem uma prática, que eu acho que essa prática
que era sobre fagocitose, que a gente não vai conseguir adaptá-la, e eu acho então que a gente vai ter que pensar em alguma outra coisa que seja bacana para vocês. Tá? Mais perguntas, gente, que queiram fazer, perguntar? Estou guardando vocês. Sobre hematopoiese, o Moisés acabou passando na aula um caso clínico. A ideia é que, pelo interesse de vocês, acredito que ele iria aprofundar o assunto nas próximas aulas. A ideia é que a gente vai retomando, assim, falando um pouquinho de hematopoiese em cada aula, mas a gente também conta muito com a participação ativa dos alunos. Então, assim, a gente... Acho que foi uma aula bacana, né, no caso clínico, onde ele foi colocando, então, a parte teórica, mas a gente pede, né, e quer que vocês vão para os livros para estudar. Pelo que eu vi que vocês responderam nesse primeiro trabalho sobre hematopoiese, eu senti, eu gostei muito, porque vocês todos foram para os livros para responder as perguntas, então fiquei bem contente. Todas as notas são acima de 8, eu acho, então de 8 a 10, e já digo, algumas notas perderam um pouquinho porque faltou dizer alguma coisa ou porque tiveram algum erro, então a gente também desconta um pouquinho sobre os erros, tá? Mais perguntas que queiram fazer, gente, sobre... Vai ter tarefa toda semana, então, assim, as tarefas, elas estão indicadas no plano de ensino. No final do plano de ensino, vocês têm um cronograma, e nesse cronograma, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, e nesse cronograma vocês têm que dias que tem tarefas. Lembra que as tarefas elas estão marcadas com um asterisco no plano de ensino, e elas estão marcadas com asterisco no plano de ensino, e elas dizem sobre o que é. A tarefa é sempre uma pergunta teórica, na maioria dos casos, perdão, não sempre, uma pergunta teórica sobre o conteúdo da aula passada. Como agora vocês estão à distância, nós não conseguimos nos ver, a gente muda um pouquinho a dinâmica, e em vez de ter uma pergunta só sobre o conteúdo teórico, a gente está fazendo uma pergunta que peça que vocês vão, então, para os livros, né? Essa é a ideia. Mais perguntas, gente, que queiram me fazer? Gente, não tem mais perguntas? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Uma curiosidade, alguma sugestão? São 3 da tarde, podemos ficar mais meia hora aqui, com dúvidas que vocês tiverem, que queiram. Senão, dou por encerrada o dia de ouro. Mais perguntas? Não? Então, gente, agradeço a participação de todos, fiquei muito feliz, tá? Vocês ficaram em 35 no total. Fiquei muito feliz da participação de vocês, do questionamento de vocês, tá? Ficamos então para a semana que vem. Tudo que for possível eu vou tentar colocar no Moodle para vocês saberem de antemão, tá bom? Então, um abraço para todos vocês e nos vemos na semana que vem, tá certo? Um abraço e bons estudos. Parar, então, assim, acaba